Existe um fascínio, sabe, quase universal por profecias, por essa tentativa de espiar o que vem pela frente. E poucas visões sobre o futuro são tão poderosas quanto as do Apocalipse. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das passagens mais icônicas de todas, a abertura dos 7 selos. É isso aí. E o nosso mergulho não vai ser genérico. A gente tem um material bem específico aqui. É um trecho de um texto de estudo teológico chamado Escatologia XXX7, que oferece uma interpretação, vamos dizer, bem particular. A nossa missão, então, é desvendar a lógica por trás da leitura que essa fonte faz dos 4 primeiros selos, aqueles que liberam os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. O autor do texto até começa citando que a palavra profética é como uma candeia que alumia em lugar escuro, sabe? Então a ideia é usar essa fonte como nossa lanterna para entender essa visão de mundo. E, para começar a iluminar, a gente precisa entender o que são os selos nesse contexto. Pensa num documento antigo, super importante, lacrado com cera. O selo é a garantia do sigilo, né? Segundo a nossa fonte, é exatamente isso. Um plano divino, lacrado, que ninguém pode conhecer até a hora certa. Ah, entendi. A premissa é que, no fim dos tempos, Cristo recebe um livro selado e, ao quebrar cada selo, ele autoriza o início de uma nova fase de julgamentos na Terra. E o texto deixa bem claro que isso não é uma bagunça, não é o caos aleatório. Tem uma estrutura, né? A fonte fala de uma perfeita hierarquia celestial. Anjos, seres viventes, anciãos, todos envolvidos. Exatamente. É como uma operação supercoordenada. A ordem é dada no céu e a consequência acontece na Terra. E segundo essa fonte, tudo isso vai escalando. A quebra dos 4 primeiros selos libera os cavaleiros. Mas a quebra do 7º selo, aí a coisa fica mais intensa. É o gatilho para as taças da ira de Deus. Mas por hoje, o nosso foco são esses 4 primeiros personagens que entram em cena. Certo. Os cavaleiros. O texto nos joga direto em Apocalipse 6, descrevendo a chegada de cada um. O primeiro, num cavalo branco, com um arco e coroa. O segundo, num cavalo vermelho, com poder para tirar a paz. O terceiro, num cavalo preto, carregando uma balança. E o último, que é o mais sinistro, num cavalo amarelo, e seu cavaleiro se chama Morte. Ok, vamos desvendar isso. O que me chama a atenção de cara é essa insistência do texto na organização. Não são eventos isolados. De forma alguma, o ponto central da nossa fonte é que esses cavaleiros não são tipo metáforas para desastres. Eles são agentes em missões de juízo. O texto usa um termo muito forte que define toda a lógica dele. É um processo de expurgo. Expurgo. Nossa, uma palavra pesada. Tem um sentido de limpeza, de purificação pela remoção, né? Exato. A ideia é que esses julgamentos têm uma função dupla. Por um lado, eliminar o que é considerado irredimível, por outro, punir quem serve ao sistema do anticristo. Entendi. Então vamos ver como isso se aplica ao primeiro cavaleiro, o do cavalo branco. A imagem é de conquista, né? Ele tem um arco, recebe uma coroa e sai vencendo e para vencer. Soa bem militar. Sim, mas a interpretação da nossa fonte vai para um caminho diferente. Para o autor, a cor branca aqui simboliza retidão, justiça. E a missão desse cavaleiro seria, na verdade, a pregação global do evangelho. Mas espera aí, um pregador com arco saindo para vencer. Soa muito mais como um conquistador do que um missionário. Como o texto reconcilia essa imagem de guerra com uma mensagem de fé? O que é fascinante aqui é a construção do argumento dele. Ele conecta essa imagem com uma passagem do profeta Abacuque que fala sobre o arco de Deus sendo descoberto. Nessa leitura, o arco não é uma arma literal, mas um símbolo da palavra de Deus sendo disparada pelo mundo. Só que não é uma pregação comum. A fonte diz que é um evangelho misturado à ira. É a última chance, mas num tom de ultimato. Entendi. É tipo uma oferta de paz feita com uma arma apontada.
E isso nos leva a uma controvérsia gigante, porque a interpretação mais popular é que ele seria o próprio anticristo, né? Sim, e o nosso autor não só discorda, como ele classifica essa ideia como absurda. Ele dá dois argumentos principais para isso. O primeiro é sobre a origem da missão. O cavaleiro é liberado por um dos seres viventes celestiais, e a lógica dele é: por que uma criatura celestial daria uma missão a serviço de Deus para o maior inimigo de Deus? Faz sentido dentro dessa lógica. E qual é o segundo argumento? O segundo é mais técnico, mas é o ponto-chave. A frase em grego para saiu vencendo e para vencer usa a palavra nikao. E o autor argumenta que nikao não é só ganhar uma batalha. Significa obter uma vitória total, final, esmagadora. Ah, então não é só vencer uma luta, é como se fosse um game over, uma vitória definitiva. E o autor está dizendo que Deus não daria esse tipo de poder ao anticristo. É isso? Exatamente. Para o autor, é uma questão de soberania. Conceder uma vitória tão absoluta ao inimigo seria, assim, teologicamente inconsistente. Portanto, para ele, esse cavaleiro só pode ser uma força divina executando uma missão divina. Ok, a lógica interna é bem amarrada. Então, se o primeiro cavaleiro é essa ofensiva espiritual, o segundo parece ser um ataque direto à nossa sociedade. O cavalo vermelho, cujo cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra. Os homens se matando. Isso. A fonte associa o vermelho sem rodeios a guerras, violência, conflitos civis. Mas a análise vai além. O texto enquadra a remoção da paz como um ato soberano e deliberado de Deus. A ideia de que a paz não é algo que a gente constrói, mas um dom que pode ser retirado é assustadora. Quer dizer que o texto sugere o colapso de tudo: diplomacia, acordos, confiança, a civilização se desfazendo porque essa cola divina foi removida. É exatamente essa a implicação. A fonte é categórica. Paz é um dom de Deus e não uma virtude humana. A interpretação teológica é que, ao retirar esse dom, Deus forçaria a humanidade a confrontar a ausência daquele que o texto chama de príncipe da paz. O caos não é um acidente, é uma lição. Uma lição brutal. E com a sociedade em colapso, a próxima peça cai é a economia. É aí que entra o terceiro cavaleiro no cavalo preto. A imagem é forte, ele com uma balança na mão e uma voz anunciando preços absurdos. Uma medida de trigo por 1 denário. 1 denário era o salário de um dia. É trabalhar o dia todo só para comer. E é aqui que a interpretação da fonte fica realmente interessante, porque ela desvia do óbvio. Sim, o resultado é fome, crise, mas a função do cavaleiro, segundo o texto, não é só causar isso. As ações dele são descritas como administrativas e de aferição das nações. Como assim administrativas? Ele tá, tipo, gerenciando a fome? Precisamente. A balança simboliza controle, medição. A fonte diz que ele está medindo e pesando as coisas com cuidado. Ou seja, não é um colapso total, é uma escassez planejada, uma calamidade administrada. Ele garante que os suprimentos básicos não sumam de vez, mas que sejam vendidos a preços exorbitantes. Nossa, isso é muito mais sinistro do que a fome pura e simples. Não é o caos da natureza, é uma crise controlada por uma força celestial. A ideia de que tem alguém pesando e medindo o sofrimento é arrepiante. E esse controle é fundamental para a lógica do autor. Se é um juízo divino, tem que ser preciso, não caótico. A escassez severa serve para quebrar a arrogância econômica das nações. É um juízo com precisão cirúrgica. Uma precisão aterrorizante. O que nos leva ao quarto e último cavaleiro. O cavalo é amarelo, uma cor que lembra doença, decomposição. O nome do cavaleiro é Morte e o inferno o segue. E a missão dele é numa escala que a gente mal consegue imaginar. Sim, a autoridade dele é sobre a quarta parte da terra. Para matar com a espada, que vem do segundo cavaleiro, com a fome, do terceiro, com a peste e com as feras. É a convergência de todos os desastres. A gente está falando da morte de, talvez, bilhões de pessoas. Isso levanta uma questão inevitável, né? Qual o propósito de uma destruição tão massiva? Porque até agora, cada cavaleiro tinha uma lógica. Qual é a lógica aqui?
E é na resposta a essa pergunta que a nossa fonte apresenta sua interpretação mais radical, surpreendente e, sem dúvida, polêmica. O texto afirma que toda essa mortandade, que levaria 1/4 da população mundial, tem um objetivo muito específico. E não é apenas punição. Pera, vamos com calma. Matar 1/4 do planeta para algo que não seja só punição? Como o autor sequer começa a justificar uma lógica dessas? A justificativa, segundo o autor, é amenizar o sofrimento da igreja deste tempo que estará sob perseguição direta do anticristo. Não, de novo, amenizar o sofrimento, causando a morte de bilhões. Isso soa como uma contradição monumental. Como isso funcionaria? É um raciocínio paradoxal, uma espécie de cálculo divino sombrio. A lógica da fonte é a seguinte: nesse período, a igreja, os fiéis, estará sendo violentamente perseguida. Ao eliminar uma vasta porção da população, essa ação reduziria drasticamente o número de perseguidores. A guerra, a fome, a doença, tudo isso serviria indiretamente para aliviar a pressão sobre os crentes. Verdade, um ato de misericórdia para proteger um grupo menor. Isso redefine tudo. É o ponto que vira a chave de todo o raciocínio da fonte. Exatamente. É um ato de juízo contra uma parte da humanidade que, na visão do texto, serve como alívio para outra. É uma perspectiva que enquadra o evento mais destrutivo da história como parte de um plano de proteção, por mais chocante que isso soe. É realmente chocante. Então, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Começamos com um cavaleiro branco, que não é o anticristo, mas uma última pregação global. Depois, o vermelho tira a paz e gera o caos. O preto administra a escassez. E, por fim, a morte, que executa uma matança em massa interpretada como alívio para os perseguidos. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Se a gente der um passo para trás e olhar a imagem completa, o que emerge é uma narrativa de soberania divina absoluta e assustadora. Não existe acaso. Os eventos mais terríveis que a gente pode imaginar são etapas de um plano controlado a partir do céu. A palavra-chave que a fonte nos deu lá no começo, expurgo, é o que amarra tudo. É um processo para purificar a terra, punir uns e, ao mesmo tempo, proteger outros de uma forma extrema. A lógica interna é consistente, mesmo que as conclusões sejam difíceis de digerir. Fica muito clara a distinção que o autor faz entre o destino de quem serve ao sistema do anticristo e o da igreja deste tempo. Exatamente. E é isso que nos deixa com uma reflexão final para ponderar, sabe? Essa interpretação da destruição do quarto cavaleiro como uma forma de amenizar o sofrimento nos força a uma pergunta mais profunda. Como um sistema de crenças consegue reconciliar um ato de destruição em massa, a morte de uma fração gigantesca da humanidade, com a ideia de misericórdia ou alívio? Que tipo de visão de mundo e que conceito de Deus é necessário para que uma perspectiva como essa não apenas faça sentido, mas seja vista como a execução de um plano justo?